Boa tarde, amadas inteligências da Escola de Campeões, aprendendo a aprender. Vamos iniciar a leitura das narrativas da história de Moisés. Moisés do Nilo, aquele que foi retirado das águas para libertar o povo hebreu, agora israelita, que estava subjugado na condição de escravo na terra do Egito. Uns 300 e poucos, uns 400 e poucos anos após a história de José do Egito. Cerca de 3.300 anos para trás em relação a nós. Capítulo 1 do livro do Êxodo, Antigo Testamento da Bíblia Sagrada. Que Deus nos abençoe e que todos os caminhos deste dia sejam abertos, caminhos de paz. Deus nos abençoe. Capítulo 1 do livro do Êxodo, Antigo Testamento da Bíblia Sagrada. Episódio: Os sofrimentos dos israelitas no Egito. São estes os nomes dos filhos de Jacó que foram com ele para o Egito, cada um com a sua família: Rúben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Benjamim, Dan, Naftali, Gade e Aser. Os descendentes diretos de Jacó eram 70 pessoas ao todo. José, o outro filho, já estava no Egito. Mais tarde, José e todos os seus irmãos morreram, e também todos os outros daquela geração. Mas os descendentes de Jacó, os israelitas, os da casa de Israel, outrora Jacó, mas os descendentes de Jacó, os israelitas, tiveram muitos filhos e aumentaram tanto que se tornaram poderosos. E eles se espalharam por toda a terra do Egito. Depois, tempos se passam, tempos depois, o Egito teve um novo rei, que não sabia nada a respeito de José. Ele disse ao seu povo: Vejam, o povo de Israel é forte e está aumentando mais depressa do que nós. Em caso de guerra, eles poderiam se unir com os nossos inimigos, lutariam contra nós e sairiam do país. Precisamos achar um jeito de não deixar que eles se tornem ainda mais numerosos. Por isso, os egípcios puseram feitores para maltratar os israelitas com trabalhos muito pesados. E assim, os israelitas construíram as cidades de Pitom e Ramessés. Os israelitas construíram as cidades de Pitom e Ramessés, onde o rei do Egito guardava as colheitas de cereais. O rei do Egito não conhecia José, mas conhecia a política econômica praticada e constitucionalizada por José. Não é a pessoa, é a obra. A pessoa é insignificante, a obra é que é de Deus. O protagonismo é da obra. Importante reflexão para praticarmos. Reflexão constante.
Porém, quanto mais os egípcios maltratavam os israelitas, tanto mais eles aumentavam. Os egípcios ficaram com medo deles e os tornaram escravos, tratando-os com brutalidade. Fizeram com que a vida deles se tornasse vida amarga, obrigando-os a fazer trabalhos pesados na fabricação de tijolos, nas construções e nas plantações. Em todos os serviços que os israelitas faziam, eles eram tratados com crueldade. O rei do Egito deu a Sifrá e a Puá, que eram parteiras das mulheres israelitas, a seguinte ordem: quando vocês forem ajudar as mulheres israelitas nos seus partos, façam o seguinte: se nascer um menino, matem. Mas, se nascer uma menina, deixem que viva. Porém, as parteiras temiam a Deus e não fizeram o que o rei do Egito havia mandado. Pelo contrário, deixaram que os meninos vivessem. Então, o rei mandou chamar as parteiras para uma prestação de contas e perguntou: por que vocês estão fazendo isso? Por que estão deixando que os meninos vivam? Que negócio é esse? Minha ordem já não vale mais nada? Elas responderam: ó rei, ó faraó, não é isso. Somos servidoras obedientes. É que as mulheres israelitas não são como as mulheres egípcias. Elas dão à luz com facilidade e as crianças nascem antes que a parteira chegue. As parteiras temiam a Deus e por isso ele foi bom para elas e fez com que tivessem as suas próprias famílias. E o povo de Israel aumentou e se tornou muito forte. Então o rei deu a seguinte ordem a todo o seu povo: joguem no rio Nilo todos os meninos israelitas que nascerem, mas deixem que todas as meninas vivam. Capítulo 2: o nascimento de Moisés. Vejam só em que contexto Moisés nasce. Providência divina. Que Deus nos abençoe. Que todos os caminhos de paz sejam abertos nesta tarde. Estabelecidas estão as bênçãos divinas neste lugar. Amém. Glórias a Deus e aleluias. Vida longa. Vivam, amadas inteligências da Escola de Campeões, aprendendo a aprender. Sempre aprendendo a aprender. Deus é bom e, como diz o nosso amado amigo RGV, Deus é maravilhoso. O jovem RGV sempre me fala isso. Seu Rony, Deus é muito mais que bom. Ele é maravilhoso. Amém. Que Deus nos abençoe magnanimamente. Precisamos do teu socorro, Deus. O Senhor sabe de como precisamos do teu socorro. Amém.